Oi, o quadro Raio-X de hoje vai falar sobre as barrinhas de cereais, que normalmente são muito consumidas pelas pessoas que querem perder peso ou que estão de dieta, mas a gente vai ver que nem sempre elas são as melhores opções. Então, essa barrinha aqui tem como ingredientes glucose, flocos de cereais, que são farinha de arroz, farelo de trigo, farinha de aveia, farinha de trigo, farinha de cevada, glucose, malte, sal e corantes, caramelo, cúrcuma e caminho com chinchila. Maltodestrina, aveia em flocos, purê de banana, banana passa, mel, óleo de palma, sal, emulsificante lecitina de soja, bicarbonato de sódio, vitamina C e E e antioxidante natural tocoferol. Então, apesar de ser uma barrinha de cereais, a gente conseguiu identificar aqui 3 tipos de açúcar, sendo que a glucose, que é o primeiro ingrediente, então é o que mais tem nesse produto, aparece 2 vezes. E só depois vem os cereais e lá no final, em menor quantidade, realmente a banana e o mel. Então, por ser uma barrinha de aveia e mel e banana, acho que tem bem pouca quantidade desses ingredientes aqui. Esse açúcar, o glucose que tem aqui, muitas outras barrinhas de outras marcas não usam glucose, mas usam xarope de milho ou açúcar invertido, que é um tipo de açúcar pior do que um açúcar branco, se a gente tivesse um açúcar mascavo aqui. Porque a forma com que esse tipo de açúcar entra na nossa célula é mais fácil do que se fosse um açúcar comum. Então, é mais comum que esse tipo de açúcar aumente o peso do que se tivesse um açúcar mascavo. A regulação da célula é diferente nesse caso. O que se espera é que as barrinhas de cereais tenham bastante fibra. Só que nesse caso, nessa barrinha aqui, a gente tem 0,6 gramas de fibra. A recomendação por dia para um adulto é de 15 a 20 gramas por dia. Então, essas 0,6 representam 2% da quantidade de fibra que a gente precisa por dia. Por ser uma barrinha de cereal de aveia, esperava-se que tivesse mais fibra. Então, o legal aqui seria se tivesse em torno de 2 gramas, 1,5 a 2 gramas de fibra, que representa quase 10% dessa necessidade diária. E, na verdade, eu acho que a gente pode dizer que tem tão pouca fibra porque tem mais açúcar. O primeiro ingrediente é açúcar o açúcar aparece mais algumas vezes. Então, se tivesse mesmo mais cereais, seria uma barrinha que teria mais fibras. Essa barrinha de cereal, ela tem também bastante conservantes, como a maioria dos alimentos industrializados, e esses conservantes servem para que esse produto se mantenha por mais tempo nas prateleiras, para que ele tenha um prazo de validade grande. Só que dentro do nosso corpo, não é uma coisa que vale a pena, porque são ingredientes artificiais que são adicionados ali e que o nosso corpo reconhece como artificial. Então, isso pode mexer no nosso metabolismo, pode alterar a forma que o nosso corpo reconhece as vitaminas, os minerais e a nossa absorção. Esta barrinha aqui não tem muita gordura, então é realmente uma quantidade baixa, tem menos de 1 grama na barrinha, mas entre os ingredientes dela tem a gordura de palma, que é uma gordura ruim para o nosso corpo. Ela é o tipo de gordura que aumenta o colesterol, que aumenta as chances das doenças cardiovasculares. Então, por sorte, acho que a quantidade por barrinha é pequena em gordura, mas é uma coisa também pra gente olhar nas demais barrinhas para ver o quanto que isso tem e o quanto que pode prejudicar o organismo. Como a maior parte dos alimentos industrializados tem quantidades grandes de corantes e conservantes, os corantes para dar uma cor mais chamativa, porque como normalmente não são muitos ingredientes de verdade, essa cor aqui meio caramelada não é do mel, é provavelmente de um corante, porque tem pouca quantidade de mel. E os conservantes servem para que esses produtos durem mais tempo nas prateleiras e que tenham um prazo de validade grande. Só que esses ingredientes que são artificiais dentro do nosso corpo, eles prejudicam o nosso metabolismo e a forma como o nosso corpo funciona e como o nosso corpo reconhece as vitaminas, os minerais. Então, é uma coisa também para a gente prestar atenção e, de repente, optar por produtos que tenham menos corantes e menos conservantes e que sejam um pouco mais naturais do que os produtos industrializados. As barrinhas de cereais são normalmente fontes de energia e o que a gente espera é que sejam fontes de energia por causa dos carboidratos dos cereais. Mas nesse caso aqui tem mais açúcar do que cereais, então é uma fonte de energia por conta do açúcar e não exatamente por causa da aveia ou dos outros cereais. A barrinha então acaba não sendo uma opção muito saudável, por conta disso tudo, de todos esses ingredientes artificiais que tem aqui, pela grande quantidade de açúcar que a gente não gostaria que tivesse. Acho que nesse caso a melhor substituição seria mesmo uma banana com mel e aveia, porque a gente tem mais fibras, tem mais vitaminas, tem mais minerais e menos ou nada de conservantes e corantes. Então, nesse caso, a melhor substituição eu acredito que seja essa, uma banana com aveia e mel.
Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o orgulho. Algumas pessoas acham que o orgulho é muito importante, outras abominam essa palavra. Senão, o orgulho é algo que nos destrói. Realmente, tem um verso bíblico em Provérbios que diz que o orgulho precede a ruína. Mas o que é o orgulho? E será que nós não precisamos ter um pouquinho dele? Alguns dicionários colocam o orgulho como um sentimento exaltado de admiração demais. Eu diria, nesse pequeno comentário, que o orgulho não é mal. O que importa é sobre o que nós temos esse orgulho, qual é a base desse orgulho. Quando a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, e nós vemos vários personagens bíblicos que trilharam um caminho de exaltação própria, eles colocaram como a pessoa do seu orgulho a si mesmo ou alguma coisa. Quando nós vemos, por exemplo, o rei Nabucodonosor, eu sei que é um nome complicado, grande, mas um rei da Babilônia, que ele olhou a cidade e sentiu orgulhoso de tudo aquilo que ele fez, como se fosse o próprio Deus. E ele realmente, aquilo precedeu a ruína. E ele passou anos e anos tendo vários problemas, inclusive passando um tempo como se fosse um animal, diz ali o texto do livro de Daniel. Mas que o orgulho pode nos minar. E esse é o grande ponto. Mesmo esse orgulho, essa exaltação própria, se você colocar a si mesmo como se fosse um Deus, esse orgulho pessoal, a algum momento você vai se deparar com um ser humano muito falho. Todos nós erramos, todos nós caímos. E essa queda em um orgulho tão grande, essa ruína, muitas vezes pode nos levar a situações não apenas emocionais, mas também problemas sérios de relacionamento. Esse orgulho muito exaltado, se você se colocar acima dos demais, vai levar a outro problema. Você vai começar a se tornar juiz dos outros, dizendo que aquilo que você quer é a única coisa correta. E isso vai começar a afastar pessoas, ou vai começar a fazer com que você perca essa capacidade de agregar, de colaborar para algo, apenas mandando ou julgando, colocando carimbos nas pessoas. Esse orgulho nos faz também colocar valor. Dizendo, esse não vale nada, aquele vale alguma coisa. Você lembra da história da Bíblia do fariseu e do publicano? O fariseu se sentia orgulhoso de que ele fazia coisas e o publicano se sentia humilde. E inclusive a Bíblia diz que humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que Ele vos exaltará no tempo oportuno. E agora nós chegamos no orgulho são, o orgulho bom. Qual é o orgulho bom? É aquele que tem Deus como centro das coisas. Eu agora começo a ver em Deus qual é a minha origem. Você não veio de nada, do nada, ou simplesmente veio de algum acaso, ou até de algum erro, ainda que alguém tenha lhe dito isso. Não, você é parte do plano de Deus. E isso nós podemos nos sentir felizes, orgulhosos sim no bom sentido, porque Deus criou você único e não criou você para andar por aí na vida fazendo qualquer coisa. Criou você com um sentido e com um plano de vida. Isso é o que Deus deseja para você, ter um plano melhor, levantar, ter um sentido, um plano e um projeto. Talvez você esteja caminhando a dizer, não, eu não. Tenha esse orgulho são, um orgulho que olha para Jesus e diz, Senhor, qual é o meu valor? E a Bíblia vai lhe apontar lá para a cruz, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. O Senhor o ama muito, quer fazer de você não apenas uma criatura que anda por aí, como consequência de algumas coisas que aconteceram, mas quer tornar você um filho de Deus. E esse filho tem um plano, esse filho tem um projeto. Assim que busque em Deus qual é o projeto dele para a sua vida. Levante-se, faça desse orgulho são o melhor e esqueça aquele outro orgulho, aquela pessoa que julga os outros, que se acha melhor que todo mundo, porque esse orgulho precede a ruína. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Um abraço. O sorriso é o primeiro contato que fazemos com outras pessoas. Além disso, os alimentos são triturados pelos dentes e todo o processo digestivo depende dessa ação que se inicia na boca. O cuidado com os dentes é muito importante. No ano de 2014, foram mais de 22 mil pacientes atendidos nas diferentes clínicas de odontologia da Universidade Estadual de São Paulo. Todos eles foram recebidos por professores e alunos capacitados. O curso de odontologia é um curso
eminentemente prático, né? O aluno aprende toda a teoria baseada em evidência científica, mas ele tem que aprender a executar também o trabalho. E essa execução do trabalho é feita com pacientes que voluntariamente se dirigem à faculdade e querendo fazer um tratamento. Então, sob a supervisão dos professores, eles são distribuídos nas diversas clínicas e os alunos atendem os pacientes que procuram aqui a instituição. A Fernanda é aluna do 3º ano da graduação de odontologia e a gente descobriu agora há pouco que hoje vai ser um dos primeiros atendimentos aqui na clínica, né, Fernanda? Isso mesmo. Semana passada a gente fez a anamnese do paciente e através disso a gente consegue elaborar um plano de tratamento e hoje, no caso, seria o primeiro atendimento. E como que vai ser assim com o seu paciente? Qual que é o serviço que você vai oferecer nesse caso? Então, na verdade, aqui na faculdade, né, a gente preza muito a educação à saúde bucal. Então, primeiramente, o que a gente preza muito é ensinar para esse paciente todos os procedimentos, como ele pode manter essa saúde, né, essa higiene na boca. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma evidenciação de placa na boca desse paciente, onde a gente vai mostrar para ele, a gente vai apontar para ele as áreas que ele precisa escovar melhor. A gente vai ensinar a escovação adequada, a gente vai ensinar o tipo de escova que ele deve usar, a gente vai ensinar a técnica adequada de usar o fio dental, que a gente percebe que muitas vezes isso é uma dificuldade para os pacientes. E depois dessa evidenciação, a gente faz uma profilaxia e depois dessa conversa, aí num próximo atendimento, a gente começa efetivamente com as restaurações e devolver a saúde para esse paciente. E como que a população pode estar procurando esse atendimento? A pessoa tem alguma necessidade? Onde que ela procura? Ela tem que vir diretamente ao serviço de triagem. Então, inicialmente é feita uma triagem geral para conhecimento da necessidade desse paciente e depois ele é encaminhado para os setores que possam dar o atendimento que ele necessita. O paciente é triado um pouco com relação ao grau de complexidade, porque as clínicas têm esse grau de complexidade à medida que o aluno vai evoluindo dentro do curso. Como foi que você descobriu o atendimento que a Unesp oferece para as pessoas? Pela internet. Foi pela internet. Eu precisava de um tratamento e aí, como eu tinha referências de acadêmicos de odontologia, daí eu procurei na internet e achei eles. No site da faculdade mesmo? Isso, no site da faculdade. Apesar que eu achei o site assim que não dava para preencher tudo, mas aí eu consegui vir pessoalmente. E quem são os profissionais que atendem? Nas clínicas ficam os alunos já capacitados para esse atendimento, previamente, em trabalhos laboratoriais, ficam os professores das disciplinas e os alunos da pós-graduação, que ficam nos ajudando na supervisão. A Lucélia já é aluna da pós-graduação. Como que é o seu trabalho aqui na clínica, Lucélia? Então, meu trabalho na clínica é acompanhar o aluno. Eu faço parte do programa de doutorado, então nós estamos aprendendo a ser professores. Nós acompanhamos alunos desde o primeiro dia de clínica, primeira anestesia, primeiro atendimento. Então, a gente pega toda essa abordagem e é um grande aprendizado mesmo, porque é um contato direto, né? Nós já passamos pela situação em que eles estão passando agora e tomamos isso para nós. Nós vemos agora o outro lado da moeda. Bom, o atendimento assistencial ao paciente ele é muito importante, principalmente na clínica de uma universidade, porque ela abrange pacientes que não têm um acesso direto, que não podem ter um acesso particular à odontologia. Então, nós unimos duas coisas básicas: o aluno que tem essa necessidade de aprender, ele precisa do paciente, e o paciente que deseja receber o tratamento. Então, existem duas pessoas totalmente dispostas nessa situação. Eu comecei o tratamento no ano passado, acho que foi em setembro. Aí já fiz aqui, já fiz tratamento de canal, né? Já fiz tratamento de limpeza. Agora eu estou estou no término do tratamento de obturação e já vou estar passando para uma outra clínica que vai me fazer uma prótese, né? Então eu acho assim que é muito legal, tanto para eles que têm que aprender o serviço, quanto para a gente que tem esse atendimento gratuito. Que o tratamento dentário hoje em dia é muito caro, eu achei assim um absurdo nas clínicas que eu fui, né? Tudo muito caro, então para a gente que está, no meu caso, que estou desempregada, para mim foi uma opção muito boa ter vindo aqui.
Os alunos, eles trabalham desde restaurações até a realização de próteses, trabalha com a parte de atendimento, de orientação, de prevenção, porque é muito importante a gente frisar que aqui na faculdade você vai ter um tratamento. Você não vai chegar aqui para fazer uma restauração, vai ser avaliado a sua condição bucal e vai ser feito um trabalho para que você possa recuperar a saúde da sua boca. Então, isso demanda uma anamnese bem complexa, bem completa desse paciente, um diagnóstico das necessidades que ele tem e depois um plano de tratamento feito individualizado para aquele paciente. E na sua opinião, assim, qual a importância de um atendimento assistencial desse tipo para a população? Olha, eu acho que é muito importante sobre vários aspectos. É importante porque a população tem um local onde ela possa buscar um atendimento. O atendimento que é feito nas faculdades de odontologia é um atendimento de altíssimo nível. Os produtos que são usados são os produtos de ponta do mercado. Existe uma preocupação muito grande com isso, porque o nosso aluno tem que sair daqui sabendo, tendo conhecimento do melhor que tem em termos de técnica, em termos de ciência. E o atendimento na faculdade é sempre um atendimento voltado para o que tem de mais novo no mercado, mas já com evidência científica de que aquilo é próprio e adequado. E, ao mesmo tempo, nós conduzimos pesquisas nas diversas áreas que proporcionam um conhecimento melhor. E o aluno, ele é capacitado para trabalhar nessa situação. Porque se eu posso, tecnicamente, fazer 20% do que o paciente necessita, não tenha dúvida que 80% da saúde bucal dele vem das ações diárias dele.